Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. E aí, tudo bem? Espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo. Não se esqueça da loja assombrada, não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de maio disponível para vocês com o tema bruxa natural. Não perca a sua, vai por mim. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ok? E vamos então pro primeiro relato de hoje, que é este: a criança no quarto escuro. Vamos ver. Olá, Aninha Assombrados, eu me chamo Fulana. E não haverá nomes neste relato. Pode contar tranquilamente. Eu sou do interior de Pernambuco. Não é tão interior assim, mas tudo bem. Porém, o caso ocorreu numa cidade praiana, a 200 quilômetros de distância da minha cidade. Eu tenho 36 anos e 2 filhos. Faz alguns anos que eu sou inscrita no canal, mas confesso que estou mais assídua no canal há quase um ano. E nunca tive o dom, se é que deve se chamar assim, o ato de ver algo sobrenatural, né? Mas enfim, vamos ao relato. Eu e meu esposo viajamos para uma casa de praia do primo dele com mais 2 casais. E na segunda e última noite que passamos lá, eu tive uma experiência atípica em minha vida. Creio que já era de madrugada, eu e meu marido dormíamos num colchão no chão, em um quarto, só nós dois. Meu marido estava virado para a parede e eu virada para a porta, que inclusive estava trancada. Nossas malas estavam no chão, próximo à porta. Eu já havia sonhado bastante, por isso imaginei que seria de madrugada já. Porém, só me lembro de um detalhe do sonho. Eu estava com um filhote de cachorro da cor cinza, bem fofinho, nos meus braços. Sabe aqueles cachorrinhos bem fofinhos, da cara bem redondinha e peludinho? E eu começava a falar com uma vozinha assim, como se estivesse falando com um bebê, com o cachorro. De repente, meu sonho... Tava sonhando com o cachorro e falando com o cachorro com vozinha assim de bebê. De repente, meu sonho é interrompido. E aí, quando eu abro os olhos, quando eu abri os meus olhos, vi a figura de uma criança de mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Essa criança estava de 4 no colchão, de frente para a porta, como se quisesse se levantar e não estivesse conseguindo. Foi tudo muito rápido, mas muito real. Eu abri os meus olhos como se não quisesse acreditar naquilo, sabe? Como se eu não acreditasse naquilo que eu estava vendo. E de repente, a imagem começou a sumir. Começou a desaparecer, como se fosse uma fumaça, assim, na frente dos meus olhos. Então eu peguei meu celular, clareei a tela e direcionei para aquela imagem. E não tinha mais nada lá. Lembrando que o quarto estava com as luzes apagadas, mas não estava assim num escuro total. Dava para ver a porta, as malas no chão, então não era um escuro total. Eu fiquei até imaginando que poderia ser coisa da minha cabeça, mas de onde eu tiraria aquela imagem? E o interessante é que na hora que eu vi, eu me lembrei do meu filho mais velho, só que meu filho já tem 8 anos. Sei que não foi sonho porque foi muito real. E eu peguei, inclusive, o meu celular, clareei o local e demorei muito a voltar a dormir. E enfim, Aninha, eu não sei por que eu tive essa experiência, pois eu nunca tive experiências sobrenaturais antes. Aliás, eu tive uma outra experiência estranha, mas não sei se seria sobrenatural. Foi quando eu voltei de viagem da mesma praia, há uns 15 dias... Uns 15 dias antes dessa viagem aí, desse relato que eu acabei de contar. Eu tava organizando a casa e tinha um pedaço de madeira no chão da garagem. E só um adendo aqui, o meu piso é todo branco, então qualquer coisinha que cai no chão dá pra ver nitidamente. Aí eu apanhei com um pano aquele objeto e fui diretamente pra pia da minha cozinha. Chegando lá, sacudi o pano e eu vi algo cair na minha pia de inox. Mas não caiu nada. Olhei para o chão e não tinha nada. Olhei para a pia novamente e não tinha nada. Não tinha como cair no ralo da pia, porque o buraco do ralo é muito estreito.
não passaria nada do tamanho daquele objeto, que seria assim do tamanho de uma azeitona, para vocês terem uma ideia. Procurei na casa inteira e nada. Gente, o objeto sumiu e eu fiquei perplexa, sem saber como é que aquilo aconteceu. E chega ao fim o meu relato. E espero que vocês tenham gostado. Se alguém puder falar nos comentários se já teve alguma experiência sobrenatural depois de adulto e nunca ter visto nada na infância, eu vou adorar saber. Aninha, muito obrigada por ler o meu relato e um super beijo e fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Bom, primeiro o caso do bebê, que eu também não sei responder. Ela estava sonhando com um filhote de cachorro, com o qual ela falava com essa vozinha de criança. Será que isso acabou atraindo algum espírito de criança? Mas eu fico pensando, sempre penso assim, sabe? Por que o espírito de uma criança tão novinho, né, tão 1 ano e meio, estaria perdido por lá ainda, né? Uma criança, acredito que, sei lá, é resgatada logo, não sei. Me digam aí. Seria outra dimensão? O bebê? Seria um bebê de outra dimensão? Por que um bebê que ela viu ali e sumiu na frente dela? E esse negócio também, eu só não... Foi antes dela ir, né? Aqui, ó, foi quando voltei de viagem da mesma praia, uns 15 dias antes da viagem. Tá, então ela já tava nessa praia, aí ela voltou, aí 15 dias depois ela foi pra essa viagem que aconteceu o negócio do bebê. Então, uns 15 dias antes, acredito que na casa dela, né? Ela tava organizando a casa e viu um pedaço de madeira no chão da garagem. Aí ela pegou com um pedaço de pano e jogou na pia da cozinha. No que ela jogou, ela escutou o negócio caindo na pia, só que não tinha nada em lugar nenhum. O objeto que ela tinha acabado de pegar com o pano sumiu. Deu para ouvir o barulho dele caindo, mas ele não estava lá. O que nos faz pensar novamente que o negócio foi para outra dimensão. Porque o que explica? E aí que eu penso também quando acontecem esses barulhos, né? Na cozinha, geralmente é na cozinha, portas batendo e não sei o que lá. Só a hora que você chega lá, tá tudo no lugar, prato caindo. Então eu penso isso daí também. A gente escuta o barulho, mas o negócio tá ali no lugar. Então será que não aconteceu numa dimensão paralela? Não sei, gente. Não sei. Se já aconteceu algo com alguém, manda o relato aqui pra gente. Deixe nos comentários a sua opinião, sempre com respeito, por favor. Mas já respondendo, sim. Várias pessoas já tiveram experiências estranhas, digamos assim, depois de adulto, sendo que nunca teve quando criança, ou nunca percebeu, né? Nunca se tocou que era algo estranho quando era criança, né? Mas beleza, deixa eu anotar aqui que eu contei. Vamos para o próximo relato. Tem vários relatos curtos aqui hoje. O que acompanhou o meu avô? Tá, é uma pergunta, né? Ok, o que acompanhou o meu avô? Olá, Ana. O relato que vou contar está presente em todas as festas de família e até hoje é um mistério. Segue o relato que se passou com o meu avô. Bom, meu avô, quando era mais novo, por volta ali de seus 16 anos, morava em um sítio e todo final de tarde tinha o costume de ir até um bar a cavalo, jogar baralho com as demais pessoas ali. E esse era o seu ritual todo santo dia, o tal do jogo de baralho. Certa vez, enquanto jogava, senti uma vontade de ir embora. Estava começando a escurecer, então informou aos demais participantes que iria pegar o caminho para casa. Ninguém quis acompanhá-lo, pois estavam jogando e nem tinha acontecido nada, e nem tinha anoitecido ainda, né? Mas mesmo assim ele decidiu ir. Montou em seu cavalo e pegou ali o rumo sentido à sua casa. Pegou o rumo de casa. O caminho todo era feito por pastos, já que por ali existiam apenas sítios.
Enquanto estava indo embora, ouviu alguém assobiando atrás dele. Parou o cavalo e decidiu esperar, achando que era algum companheiro que decidiu vir embora também. Mas logo depois que parou, ouviu um assobio à sua frente. Aquilo o arrepiou inteiro e ele começou a correr. E conforme ele corria, o assobio ficava cada vez mais próximo e sempre daquela mesma maneira, primeiro atrás, depois à frente. Quando de repente, para o seu maior desespero, algo montou no cavalo. Isso mesmo, montou em seu cavalo logo atrás dele. Ele disse que não chegou a tocá-lo, mas ele sentia que tinha algo ali. Então se desesperou e quando chegou na porteira de sua casa, E quando chegou na porteira de sua casa, saiu passando que nem viu. Não sei, enfim. Diz que ao passar pela porteira, aquilo saiu de cima do cavalo. Ele entrou correndo em casa e foi quando seu pai o viu e disse: "Uai, tá assustado, meu filho?" E ele respondeu: "Sim, pai." E quando foi começar a contar a história, o pai dele respondeu: "Ainda bem que você não olhou para trás, senão seria a pior coisa que você ia ver na sua vida. Feche bem as portas e as janelas, porque essa noite será longa. Ixi. E não abra os olhos, nem tente ver o que é por nada. Vá fazer uma reza para Deus nos proteger." Misericórdia, aí que agora que eu ia ficar com medo. Eu ia passar igual Bird Box, assim, ó, passar uma fita no olho aqui, ó, e falar: "Só amanhã que eu tiro esses negócios dos olhos." Ai, Senhor. E assim ele fez, e foi a noite mais longa de sua vida. Naquela noite, disse que algo arranhava as paredes da casa, subia no telhado e andava de um lado para o outro, gritava, e quando amanheceu, tudo cessou. O cavalo ficou uns 3 dias sem levantar, como se aquilo que ele tivesse carregado fosse muito pesado. Meu avô é falecido há mais de 10 anos e o seu pai nunca falou o que poderia ser essa coisa. Até hoje todo mundo conta a mesma história, mas não sabemos de fato o que é. Se alguém sabe ou tem alguma história parecida, deixa nos comentários. Um beijo pra você, muito obrigada. Então, minha avó contava histórias parecidas lá do sítio, que também, só que eu não lembro agora quem, e hoje eu não posso mais perguntar pra ela, eu tenho que pegar o Ouija ali. Pera aí, deixa eu pôr o Ouija aqui. Vó, como que era o nome da... Aí a avó responde ali no tabuleiro: "Era o fulano de tal." Obrigado, vó. Talvez minha mãe lembre, ou minha tia, enfim. Mas aconteceu lá com alguém e era assim, e mais de uma história, tá? Desse negócio do assobio acompanhar a pessoa. A pessoa andava e aquele assobio tava lá, sabe? E eu não quero misturar as histórias, mas se não me engano, um tio meu também contava a respeito, só que ele tava num caminhão. E ele escutava o assobio do lado do caminhão, tipo, do lado dele, dentro do caminhão, uma coisa assim, sabe? Que acompanhou durante um trecho essa coisa assobiando. Minha mãe conta também que, eu não sei se foi, acho que era ela que ouvia, minha avó, mas falava que era o saci assobiando. E aí minha mãe fala que não era assobio de passarinho, nada. Era um canto desentoado, sabe? Era diferente. Porque eles moravam no sítio, conhecia, esse passarinho tal, aquele passarinho, que é uma coisa... O passarinho canta de uma forma recorrente, né? É igual, né? O canto daquela espécie é sempre igual, daquela outra é sempre igual. Só que esse assovio que aparecia não era uma coisa constante de um passarinho que estava sempre por lá. Era uma vez ou outra, e era estranho, e ficava perto, e ficava longe, sabe? Uns negócios... É esquisito, minha mãe fala, era diferente, era um canto desentoado, não era igual de passarinho, de bicho que a gente conhece. Então, tinha esse lance do assobio aí, o assovio, acompanhar.
Então isso já aconteceu, não sei se foi com meu bisavô, com meu avô, mas que acompanhou também, não sei se enquanto ele andava a cavalo ou a pé, mas acompanhou o assovio também. E eu lembro desse lance do meu tio no caminhão, que também, acho que era meu tio ou era outra pessoa, agora eu não lembro também, mas que acompanhou também. Você conhece alguma história de um assobio misterioso aí? Conta pra gente. Mas, e tem também esse lance dessa coisa, né? Desses bichos, dessas coisas, montar no cavalo, ou na moto, ou na bicicleta, que a gente já viu vários aqui. Eu não sei o que é esse negócio que o bicho gosta de montar atrás pra atazanar mesmo, acho. Só pode. E o negócio é não deixar espaço. Fica a dica, você vai andar no sítio, você já bota os negócios aqui atrás e fala, não cabe ninguém aqui não. Você vá pra outro lugar. Não vai caber não, já enche de coisa as costas do cavalo, né? Agora, o que era isso? Porque o pai dele já sabia. O pai dele falou, ainda bem que você não... Mas o que será que era? Bom, e ele falou, se prepara porque a noite vai ser longa. Então ele já sabia que alguma coisa ia acontecer depois daquilo, que não foi só aquilo. Que aquilo lá ia acompanhar, ia atormentar a noite inteira. E de fato aconteceu. De fato aquilo arranhou, gritou, bateu. O que era? Era o Saci? Peralta? Atazanando a turma? Era o quê? Tipo a desgraça, não sei o quê. Se alguém conhece uma história desse tipo, ou já ouviu, vô, tudo contando essas coisas do sítio, conta aqui pra gente, manda o seu relato. Deixa nos comentários, sempre com respeito também. Próximo relato, a boneca. Olá, Ana, essa história eu ouço desde criança. Foi 1 ano antes de eu nascer. Minha mãe que conta com riqueza de detalhes. Bom, a família é bem grande e adora se reunir de vez em quando. Somos em 10 irmãos. Mas como eu ainda não existia, eram 9. Minha mãe se reuniu com algumas Minha mãe se reuniu com algumas das minhas... não sei o quê. As 3 mais novas das minhas tias, seria isso? Minha mãe se reuniu com algumas das minhas... as 3 mais novas. Uma sobrinha minha, que era bem pequena, nem 2 anos de idade. Uma tia minha... e foram passear pela cidade. Enfim. Quando em uma esquina encontraram uma boneca de pano de cabelos vermelhos. Minha tia tem o estranho costume de guardar coisas que ela encontra na rua. Logo quis ficar com essa boneca. E a criança também gostou tanto que tiraram até foto com a boneca. Bom, levaram a boneca de pano, cabelo vermelho? Annabelle. Não, brincadeira. Levaram a boneca para casa da minha irmã e foram todos dormir na casa naquela noite. Pois nossas reuniões de... família, eu acho, pois nossas reuniões de família nunca duram um dia só. No começo da noite, estavam todos ali assistindo TV e colocaram a boneca em cima da cama no quarto maior. Mas quando uma das minhas irmãs foi ao banheiro e olhou para o quarto, a boneca não estava lá. Mas a criança estava dormindo. Não tinha como ter tirado a boneca do lugar. Procuraram pela casa toda e foram encontrar essa boneca num canto lá no quintal. Ninguém teve coragem de pegar a boneca para colocar ela para dentro. Trancaram a porta e voltaram a assistir TV. Então começaram a ouvir passos na casa e risadas de criança no quarto. Abriram a porta do quarto e não tinha ninguém. Foi assim 1, 2, 3 vezes, até que perceberam que as risadas vinham debaixo da cama. Ah, misericórdia! E ao olhar debaixo da cama, lá estava a boneca. Aí começaram a rezar e decidiram botar fogo na dita cuja. Quando a boneca estava queimando, deu uma grande explosão e a cabeça da boneca foi para longe. E a fumaça que saía dessa boneca formou um grande rosto, meio feio, com chifre, que parecia olhar para elas com raiva e aí foi sumindo no ar. Bom, obrigada, Ana, por ler o meu relato. Espero que goste. Beijos, amo muito você. Um beijo pra você, muito obrigada. Credo,
Vai saber o que é que tinha na boneca, né? Mas esse negócio da boneca tava no quarto. Aí todo mundo procurou, ninguém mexeu. Foi ver, tava lá no canto do quintal. Aí trancou a porta, beleza. Tu de repente a boneca tá debaixo da cama? Botar fogo mesmo nisso. Mas isso me lembrou de um caso que aconteceu comigo. Que eu já contei pra vocês. O Vitório era pequenininho e ele gostou de um brinquedo que a gente tava na casa de uns amigos. E tinha um brinquedo lá que uma garotinha levou. E o Vitório gostou muito. O Vitório devia ter o quê? Uns 2 aninhos? Por aí. E ele gostou, brincou com o brinquedo e tal. E eu acho que a dona do brinquedo ficou um pouquinho enciumada, eu não sei. E ela escondeu. O Vitório começou a procurar o brinquedo e não achava. E ele veio perguntar pra mim, né? Aí eu fui perguntar onde tava. E aí a mãe da menina já falou: ah, não acredito, ela deve ter escondido pra ele não pegar. Pode pegar lá o brinquedo, ela falou, vai lá pegar. Aí no que ela foi atrás da cortina, que é onde ela tinha escondido, não tava lá. Aí começou, mas onde você escondeu? Cadê? E procura pela casa. Ela falou, não, eu tinha colocado atrás da cortina, ela falou. E todo mundo procura esse brinquedo e ninguém achou. Aí ficou por isso mesmo, ficou pensando, mas cadê? Onde que ela colocou? Onde que você enfiou? Bom, uma hora vai achar, né? E ela falando, eu tinha colocado atrás da cortina. Aí quando a gente foi embora, que eu apertei o controle do carro para destravar as portas, imediatamente acendeu a luz, eu acho que, se não me engano, dentro do carro. E no que acendeu a luz, esse brinquedo estava no banco de trás do carro. Aí eu falei, como assim? Aí a gente foi questionar as crianças. Alguém foi lá colocar? E elas falando, não, a gente não foi lá colocar. Perguntei para os adultos, alguém foi lá colocar? Alguém fez uma brincadeira? Ninguém foi, mas eles ficaram dando risada e falando, não, alguém deve ter colocado. Mas quem? Ninguém se falou que colocou. Por que colocou? Poderia ter falado, não, eu fui lá, coloquei para ele brincar. Mas ninguém. E as crianças também não iam fazer isso. Eram pequenos ainda. 5 anos de idade, sabe? Mais ou menos, 6 anos. 5, 6 anos a Penélope e a amiguinha tinham. Sabe, elas não iam pegar a chave do carro, abrir o portão da casa, destravar o carro, colocar lá dentro, travar o carro de volta, entrar e fechar o portão e nunca, não fizemos? Não, principalmente a Penélope não ia falar, esconder que teria feito isso, entendeu? E nem a amiguinha dela. Então, tipo, apareceu misteriosamente, porque aí eu fiquei pensando, será que alguma coisa viu que o Vitório gostou muito do brinquedo? Foi como se ele falasse, leva pra você, sabe? E foi bem interessante. Então, o negócio some de um lugar e vai pro outro. Mas a gente não ficou com medo do brinquedo, ele não era assombrado, nada assim. Eu acho, né? Foi de boa. Aí brincou mais, tudo. Deve estar lá em casa ainda. Ai, mas essas coisas acontecem, eu falo, aconteceu com nós. Próximo relato, deixa eu só ver aqui. Bolas de luz. Olá, Ana e Assombrados. Hoje eu tô tendo, pra cada relato que eu tô contando, eu tô tendo uma experiência pra contar também. Bom, vamos lá. Olá, Ana e Assombrados é uma moça que vos conta esse relato e não há nomes aqui. Ok. Ouvindo o relato sobre as bolas de luz que ficavam em volta da cama da tia, lembrei de algo que aconteceu comigo. Há uns 8 anos, eu ainda morava com a minha mãe e dormia no quarto com a minha irmã. Numa noite, eu acordei com a mão erguida, tentando alcançar uma bola de luz que pairava em cima de mim. Ou acima de mim, né? Quando me dei conta do que estava acontecendo, aquela bola de luz desapareceu. Aí eu abaixei o braço e pensei, meu Deus, o que aconteceu aqui? Contei para minha irmã o que houve, mas ela não tinha visto nada, só ficou assustada. Algum tempo depois, eu estava deitada, mexendo no celular, ali no escuro. Minha irmã estava dormindo na cama ao lado, quando eu a vi com a mão erguida, tentando alcançar algo que eu não via. Então eu levantei para acordá-la. Ela disse que viu a mesma bola de luz e que tentava alcançar para tocar. Nós ficamos muito pensativas sobre o que seria isso. Nesse mesmo quarto aconteceu algo bem estranho também.
Novamente, eu estava deitada, mexendo no celular e minha irmã já dormia. Quando comecei a ver umas luzes que entravam pelas brechas que ficavam entre a parede e a telha. Eram luzes que se alternavam entre verde, vermelho, amarelo e do nada começou um vento muito forte, como se tivesse um helicóptero acima do telhado. Isso durou poucos segundos antes de voar para longe. Mas deu tempo de eu chamar desesperada pela minha irmã e ela ainda chegou a ouvir o barulho alto e ver as luzes, mas tudo foi muito rápido. Contando isso para algumas pessoas, falaram que poderia ser um drone. Mas um drone não teria força para balançar as telhas e nem para fazer aquele barulho tão alto de vento. Então tinha um barulho, mas era barulho de vento ou era barulho de algo produzindo o vento? Além disso, acho que drone não seria muito acessível naquela época. Minha mãe e minha tia também estavam na casa, mas não viram nem ouviram nada. Gente, não ri. Mas será que eu ia ser abduzida? Não sei, mas que eu fiquei apavorada, eu fiquei. Obrigada por ouvirem o meu relato. Manda um beijo pra galera do Distrito Federal. Um beijo. Eu vou espirrar. Olha, não é nada estranho falar que você poderia ter sido abduzida. Primeiro as luzes, as duas, o mesmo padrão de querer alcançar essa luz que vocês estavam vendo, provavelmente com a visão astral, sei lá, sabe quando você está dormindo, mas está com o outro olho aberto, né? E é isso que vocês estavam vendo, mas ao mesmo tempo, fisicamente, vocês, igual quando a gente sonha, sabe, e se mexe, né? Querendo alcançar essa bola de luz. Aí a mesma coisa aconteceu com a sua irmã. E aí essas luzes que eram várias, né? Eram luzes e essas luzes alternavam suas cores entre verde, vermelho e amarelo. Entraram pela fresta e eram como bolinhas pequenas, grandes, como que era? Só uma luz ou era uma bola? E esse vento, esse barulho, esse negócio em cima da casa. Deixa eu só ver aqui, a casa, como que era a casa? Era uma casa no meio da cidade, com outras casas ao redor, era uma casa mais rural, mais isolada. Mas eu penso que sim, por ter luz e esse vento, essa coisa, às vezes não era nem vento, né? Alguma vibração. Estranho. Alguém já passou por algo parecido? Conta pra gente. Próximo relato. O que era aquilo na janela? Vamos ver. Olá, Ana. Bom, eu sou uma fã sua. Muito jovem, porque tenho 11 anos. Ai, que belezinha. Eu sou de Portugal. E eu juro juradinho que o que eu vou contar não é mentira. Espero que acreditem em mim, porque eu também não sou de brincar com essas coisas. Bom, hoje eu vou contar um relato que aconteceu comigo. Olá, assombrados, eu vou contar o que aconteceu comigo, beleza. Bom, estava sendo um dia normal. Eu vou dar uma adaptada no português de Portugal pra cá, ok? Eu estava sendo um dia normal e acho que estava combinado de ir ao centro comercial com o meu pai, porque a minha mãe estava em casa e não lhe apetecia muito sair nesse dia. Olha só, ela tem 11 anos e fala não lhe apetecia. Bom, gostei do português. Bom, íamos lá a uma loja, né? Íamos a uma loja e depois iríamos para casa. Bom, fomos lá e depois do meu pai estacionar o carro, ele foi tirar umas coisas de dentro, acho que do carro, e eu fiquei esperando. E do nada comecei a olhar para o céu. E de repente eu olhei para um prédio bem debaixo da parte do céu que eu estava olhando. Tá, olhou
pra uma parte do prédio que ela tava olhando pro céu e aí baixou o olhar só pra aquela parte do prédio ali. Cadê? Agora vem a parte assombrada. Eu olhei pra uma janela lá e vi lá, parado nessa janela, olhando diretamente pra mim, uma coisa alta, magra e tava todo de preto. Mas eu não consegui ver o rosto daquela coisa que tava lá. E depois ficou lá, parado na janela, uns 5 segundos. Virou de costas, com os braços pra baixo, assim, sem fazer nenhum movimento com eles, sabe? Mas aquilo parecia que não andava. Aquela coisa, tipo, andava reto, como se não tivesse os pés, sabe? Tipo fantasma mesmo, assim, deslizando. Bem, eu, quando vi aquilo, fiquei assustada, porque até pensei que fosse o Slenderman. Porque pelo que eu vi, era até que parecido. Mas pronto, não sei, eu disfarcei como se nada tivesse acontecido e não contei nada pra ninguém da minha família, só pro meu primo. Só sei que ele tirou sarro da minha cara e não acreditou. O estranho é que eu contei isso pra uma das minhas melhores amigas e ela disse que também já tinha visto o mesmo, igualzinho ao que eu tinha visto. Só que foi em um outro prédio. E ela não foi a única que viu. Ela estava lá com uma amiga do lado e ela disse que tinha visto a mesma coisa. Mas eu sei que ela não estava mentindo porque ela também é uma pessoa séria. E também não gosta de brincar com esse tipo de coisa. Olha, sinceramente, não sei o que era aquilo na janela, mas gostaria de saber se alguém já passou pelo mesmo. Se sim, também gostaria que os assombrados deixassem aí um comentário dizendo se já passaram pelo mesmo. Bom, Ana, gostaria muito, se fosse possível, que você contasse o meu relato. E também gostaria de saber a opinião dos assombrados. Beijos para todos vocês. Um beijo para você, muito obrigada. E aí, alguém já viu algo parecido também numa janela de algum prédio ou não? Deixem nos comentários, sempre com respeito, por favor. Ou mande o seu relato, né? Mas ele tinha uma roupa escura, isso? Não dava pra ver o rosto, mas tinha cabeça, assim, tipo Slenderman mesmo? Ou tipo um capuz, uma túnica, magro, alto, os braços pra baixo, assim. E a amiga ter visto mesmo num outro prédio também? Que coisa, né? Cadê? Vamos pro próximo relato, que é alguma coisa se passou por mim. Nomes já trocados. Olá, Ana, eu sou o fulano, tenho 15 anos, sou do Amapá e adoro os relatos. Sempre assisto com a minha prima, mesmo morrendo de medo. Sempre que nos encontramos, a primeira coisa que fazemos é assistir os relatos. Bom, no ano passado, a minha mãe ia fazer uma festinha, só pra família. E ela estava fazendo as comidas na cozinha, e a cozinha é aquelas que são juntas com a sala, sabe? Cozinha junto com a sala. E como eu sou extremamente alérgico a camarão, que é o que ela estava fazendo, então eu tive que ficar trancado no quarto pra eu não ter crises alérgicas. E aí eu fiquei no quarto assistindo uma série. Chegou a hora da minha família aparecer, mas como sempre, fiquei no quarto sem falar com ninguém. Só tava esperando as minhas primas entrarem no quarto pra gente fofocar. Elas chegaram e a minha prima Raíssa perguntou pra mim se eu tinha trocado de blusa. Eu respondi que não. Aí eu perguntei por que ela tava me perguntando isso, né? Meio confuso. E ela me respondeu que me viu na sala com uma camisa verde neon, que eu tenho, uma camiseta que eu realmente tenho. E eu fiquei mais confuso ainda, porque eu não saí do quarto, eu não tinha saído do quarto desde que minha mãe tinha começado a fazer o camarão. E aí eu falei pra ela novamente que não tinha saído pra sala por causa do camarão. Mas ela falou que me viu dando um tchauzinho pra ela ainda. Só que eu não acreditei, eu pensei que ela tava brincando comigo. Aí eu perguntei pra minha outra prima, que é mais séria, se ela tinha me visto. E ela disse que sim, que também me viu. Aí eu fiquei com medo, mas ainda com receio de que era só uma brincadeira.
Porém, lembrei de um dia que o meu padrasto tinha brigado comigo de manhã cedo. É isso? Porque diz que tinha me visto de madrugada mexendo no celular. Pois já que nossa casa não tem Wi-Fi, eu tenho acesso ao da vizinha. Bom, eu preciso, por esse motivo, né, eu não tenho Wi-Fi em casa, eu uso o Wi-Fi da vizinha, eu preciso ir para fora de casa para poder ter acesso à internet. Só que eu não tinha saído de casa naquela noite anterior. E aí eu fiquei com muita raiva dele, porque ele disse para minha mãe e ela brigou comigo, sendo que, tipo, era mentira, eu não tinha saído. Ele falou que eu tinha saído e estava mexendo no celular. Então isso pode explicar. Ana, eu não sei se é coisa da minha cabeça ou se tem alguma coisa se passando por mim, mas é muito assustador isso. Eu resolvi contar porque vi muitos relatos parecidos com o meu. PS, minha casa é muito estranha. Às vezes o chaveiro liga sozinho. Como assim o chaveiro? O chuveiro, eu acho. Às vezes o chuveiro liga sozinho. Às vezes eu acordo com alguém batendo na minha janela. Já voltamos para casa após uma noite fora e encontramos todos os nossos eletrodomésticos e luzes ligados. Enfim, é isso. Não é um relato assim aterrorizante, mas eu queria compartilhar com o canal. Não é só isso que já aconteceu comigo de sobrenatural, mas isso daí vai ficar para outro relato. Beijos. Um beijo para você, obrigada. Ai. Então, esses doppelganger, outra dimensão, será que alguma coisa acontece na casa que facilita essa coisa aí da saída para uma dimensão paralela? Por isso explicaria chuveiro ligando sozinho. Na verdade, é a pessoa que está do lado de lá, talvez você de outra dimensão, ligando o chuveiro em um outro horário, batendo na janela, alguém do lado de lá fazendo isso, né? As luzes, tudo ligado, mas tudo ao mesmo tempo. Aí também o povo de lá falou, vocês estão com desconto na conta de energia? Porque eu não tô. Você que liga o seu lado aí da sua dimensão. Aí fica estranho, porque é tudo ligado. Não tem alguma coisa de um pico de energia? Não sei. Porque eu falo assim, cara, se é fantasma, qual que é o objetivo dele se passar por nós pra não fazer nada? Tipo, pra mexer no celular lá fora? É só pra colocar a gente em encrencas? Não sei. Por isso que eu penso se não é um lance aí de uma falha na Matrix, né? Alguns lugares são mais propícios por algum motivo de você transitar ou ter vislumbres de uma dimensão paralela, e aí a gente fica achando que é assombrado por fantasmas, quando na verdade não são fantasmas, espíritos que estão lá, mas outra família da dimensão paralela vivendo no mesmo espaço. Porém, enfim. Eu começo a pensar nisso, começo a me sentir uma louca. Ai, meu Deus, o papo tá ficando complicado. Próximo relato, o cachorro da vizinhança. Olá, Ana e assombrados. Começo desde já pedindo perdão por qualquer erro ortográfico. Tô enviando pelo celular. Esse é um relato médio. Não, é curtinho. Talvez eu tenha me empolgado. Imagina, é curtinho. Peço perdão por isso também. Mas não haverá nomes. Ok. Bom, me encontro com 15 anos, mas desde criança tenho um lado puxado para o sobrenatural. Me lembro claramente de coisas que me aconteciam com apenas 2 anos de idade. Com isso, há muitas lembranças que considero sobrenaturais. Minha família é evangélica, mas no começo de tudo, os meus pais eram usuários de drogas e alcoólatras. Minha mãe arrumou um novo caminho, mas o meu pai, creio eu, que está em um lugar maravilhoso no céu. Mesmo não sendo religiosa, eu acredito nisso. Bom, cresci em uma casa com a energia pesada. Vultos, choros, arrastar de pés e entre outras coisas eram e continuam sendo vistas e ouvidas por mim, aqui, não, na verdade aqui, vultos, choros, arrastar de pés, entre outras coisas, eram e continuam sendo vistas e ouvidas aqui.
Mas cresci escutando outras coisas também, como o cachorro que há aqui na vizinhança. Há um menino aqui na rua e sua mãe faleceu há alguns anos. O cachorro dele, desde que me entendo por gente, não late. Mas quando o cachorro uiva, é certeiro, alguém morre. É assim automático. Parece maluquice, eu sei, mas também parece que o cachorro sente alguma coisa. Ele uivou em todas, digo todas as mortes que houve nessa rua. Ele uivava e já sabíamos, alguém parte hoje. E assim, na manhã seguinte, recebíamos a notícia. Eu acredito que cães têm sim um sentido mais apurado para isso também. Agradeço pela oportunidade, o canal é incrível, sempre alimentou essa minha necessidade pelo sobrenatural e quem sabe posso voltar a escrever mais relatos. São 15 anos de relatos. Observação, foi vendo o relato Cachorro Latindo às 3 da manhã que eu me lembrei dessa história. Beijos, Ana e Assombrados, um beijo para você, muito obrigada. Então, isso que é legal, né, porque um relato puxa outro, né? Às vezes contando uma história aqui, você que tá aí do outro lado, lembra de um outro caso e nos conta também. Esse cachorro, me lembrou a história daquele gato. Se não me engano, o Matheus falou do gato aqui no Almanac. É um gato que, eu não sei se ele é num asilo que ele mora, mas assim, o gato deitou com a pessoa morre. No dia seguinte. É como se, e ele já previu centenas ou milhares de mortes já. Então o gato deitou do lado, você pode saber. É tipo certeiro também, a pessoa vai morrer. Não é que o gato traga a morte, né? Mas ele prevê, parece. Ele sente alguma coisa e aí ele fica ali do lado. Mesma coisa esse cachorro, parece que ele sente e aí ele uiva. E a pessoa vai receber a notícia. Interessante, né? Mas é interessante também que nem todos os animais fazem isso. Porque já pensou se todos sentissem, todos resolvessem uivar? Ou os gatos, né? Deitado lá de alguém que vai. Então, são animais... Assim, os animais já são mais sensitivos, acredito também. Mas um ou outro... Talvez seja mais ainda, né? Ou manifeste mais isso, como esses aí que eu falei agora. Bom, pessoal, vamos aqui, deixa eu ver. Tá. Vamos pro último relato de hoje, que é este daqui. Dama de Branco. Olá, Ana, meu nome é Fulana, sei que vai me chamar de Fulana. E eu vim contar algo recorrente aí da minha infância, que me marcou muito. Pode ler tranquila, não vou citar nomes. Eu tenho outro relato e isso me fez com que eu me inspirasse para fazer um livro no aplicativo que eu possuo. Eles são relatos que já vivenciei, mas vamos lá, vamos começar a contar agora. Ok. Então, data estimada de que isso daí aconteceu. Foi dia 29 de julho de 2007, mais ou menos. Bom, era de tardezinha, eu estava sentada no quintal, brincando sozinha, quando de repente uma mulher com uma expressão calma, ela era uma mulher muito bonita, seus olhos eram pretos e sua roupa era branca. E eu fiquei paralisada sem dizer nenhuma palavra. Essa mulher apareceu lá no quintal, é isso? Ela ficou me olhando sem dizer nada e quando eu finalmente consegui falar, eu perguntei a ela, o que você faz por aqui? Mas essa dama de branco só ficou ali parada e no instante que eu fechei os olhos, ela desapareceu. Agora, por volta do dia 17 de março de 2008, tinha um tempo já que eu não via nenhuma aparição. Quando, nessa data aproximadamente, eu estava brincando com meu primo, quando de repente vejo a mesma dama de branco. Mas agora estava com a face tão triste. Seus olhos revelavam que ela queria dizer algo. Quando ela tentou falar comigo, sua voz era muito baixinha e eu não conseguia entender o que ela queria falar para mim. E quando dei por mim, ela já tinha sumido.
Aí, isso em 17 de março, quando foi no dia 28 de março do mesmo ano, 2008, era uma tarde ensolarada, eu estava na escola, era hora do intervalo, eu estava sentada num canto do pátio, quando em meio àquela pequena multidão de crianças, eu vejo a tal da dama de branco apontando para mim. E ela sussurrava. Porém, eu não ouvia direito. Aí ela veio se aproximando suavemente de mim e quando ficou bem perto do meu ouvido, eu só consegui escutar a respiração ofegante dela e depois disso ela sumiu. Hoje em dia, de vez em quando, ainda a vejo, mas ela não mais se aproxima, só me olha de longe com um olhar sereno. Obrigada por ler o meu relato, esse é o primeiro que conto. Um beijo pra você, muito obrigada. Uai, quem será que é essa mulher de branco que tá sempre com você? Em algum ponto ela quis dizer alguma coisa e não deu pra entender. Em outro ponto, parece que ela queria falar com os olhos. Em outro ponto ela tem um olhar sereno, só fica quieta. Será que é uma espécie de protetora sua? Que em algum momento ela quis te alertar de algo, mas não, né? Um espírito precisando de ajuda, mas não sei. Deixem as suas opiniões sempre com respeito, por favor. E esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê num próximo relato, ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.